Se você é advogado e tem dificuldade em atrair clientes qualificados usando o seu Instagram, seja rede social no geral, fica nesse vídeo que eu vou te explicar um tutorial completo de como fechar contratos e, principalmente, quando você usa de uma forma correta, contratos de alto valor usando a produção de conteúdo. Olá, me chamo Rafael Mota, sou advogado especialista em marketing e vendas e nesse canal da Conversão Jurídica a gente fala diariamente de como você prospectar clientes todos os dias usando o digital, seja marketing digital, ou seja estratégias usando o digital. Mas vamos lá. O que eu quero falar aqui para vocês? Para que você consiga ter esse resultado, o grande segredo que eu vou falar aqui para vocês é social selling. Mas para que você tenha um social selling efetivo, você precisa inicialmente ter um Instagram, na grande maioria das vezes. Dá para fazer também no LinkedIn, dá para fazer nas redes sociais em geral. Mas ele é muito efetivo no Instagram. E para que você consiga ter um fluxo adequado no Instagram, você precisa ter fluxo de seguidores diariamente chegando, tá? E como é que a gente faz isso, Rafael? Primeiro, a gente vai ter que ter uma produção de conteúdo que atrai seguidores qualificados. Então, a primeira coisa que tu vai ter que ressignificar é o quê? De achar que volume é importante. Aqui é muito mais qualidade do que volume. Eu vou te dar um exemplo aqui, inclusive, tá? Eu vou mostrar aqui um perfil para vocês, um perfil meu, pessoal, que tem menos de 500 seguidores. E eu garanto para vocês que ele faz muito mais dinheiro do que conta aí que tem 100, 200 mil seguidores. Com menos de 500 seguidores. Tá? Por quê? Porque aqui eu foco na qualidade e não na quantidade. Mas vamos lá, já me aprofundo nesse ponto. E aí, beleza, o que a gente vai precisar fazer bem aqui? Primeiro, pessoal, na hora que a gente vai produzir conteúdo, a gente precisa saber para quem a gente quer produzir esse conteúdo. Quem a gente quer atrair. Primeira coisa. E como é que a gente sabe isso, Rafael? A gente sabe isso entendendo muito bem de persona. E como eu sou amigo de vocês, eu sou legal, eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço usando inteligência artificial. Aqui eu criei um GPT personalizado específico. Para quem não sabe o que é um GPT personalizado, eu peguei algumas instruções e coloquei dentro do chat GPT. E eu criei o meu GPT. Então ele cria essa dinâmica. Eu vou colocar aqui, vamos iniciar, e ele vai usar a metodologia que eu uso para fazer estudo de persona. Vamos iniciar, ele falou aqui, beleza. Aí eu vou colocar o que eu quero da minha persona. Então, vou colocar aqui, por exemplo, atrair leads qualificados de empresários que tiveram suas contas bloqueadas no Mercado Livre. Isso é uma das personas que eu tenho no meu escritório, uma das teses que eu trabalho. Coloquei só isso. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar toda a dinâmica que eu uso para estudo de persona e vai me trazer aqui todos os níveis de persona que eu tenho. Então, ele vai falar aqui o nível da tese, o que é a tese. Ele vai falar quais os problemas resolvidos, quais as principais dores, quais as consequências das dores, quais desejos atendidos, impacto na realização dos desejos, objeções comuns, crenças limitantes, transformações proporcionadas, etc. Então, esse aqui é o primeiro nível. Eu não vou me aprofundar nisso aqui porque é mais profundo, tá? A gente pode falar isso depois em algum outro vídeo. Se tu tem interesse que eu fale sobre persona de uma forma mais aprofundada, coloca aqui nos comentários. Como a gente produz conteúdo todos os dias, a gente precisa de pauta de conteúdo. E nada melhor do que vocês para me falar o que vocês querem que eu ensine vocês, tá? Beleza, então nível 2, construção de confiança com o cliente jurídico. Aí tem nível 3, analisando a concorrência direta e analisando a concorrência por solução. Não vou me aprofundar nisso aqui, mas o ponto é que ele me trouxe várias informações importantes. E aí o que eu posso fazer com ele? Já que ele me trouxe uma informação bem relevante, bem aprofundada, eu posso pedir para ele, por exemplo, eu coloquei aqui para ele, ó, levando em consideração que você sabe da minha persona, quero que você crie uma pauta de conteúdo com 10 vídeos, tendo todos os elementos que chamem a atenção do meu público-alvo e eu consiga atrair seguidores qualificados para o meu perfil. Fiz isso, aí ele vai lá e vai me dar 10 pautas de conteúdo. Sua conta do Mercado Livre foi bloqueada sem explicação, veja o que fazer agora. Ele já me trouxe a pauta. E se eu quiser me aprofundar mais, eu posso pedir também, inclusive, o roteiro para ele. Então, eu pedi aqui o roteiro do primeiro vídeo, por exemplo. Então, caso você queira, esse aqui é um exemplo, tá? Então, mas o ponto é, quando eu entendo bem da minha persona, eu consigo criar um conteúdo extremamente segmentado que, na hora que o meu público-alvo bata o olho naquele conteúdo, ele entende que é para ele. A grande questão aqui não é quantidade, mas sim qualidade. Ele trouxe aqui um vídeo bem interessante. A sua conta do Mercado Livre foi bloqueada sem explicação, veja agora o que fazer. Então, se a pessoa teve a conta do Mercado Livre, naturalmente ela usa ou para comprar, ou para vender, ou para entregar. Ou ele é entregador. Um desses 3 pontos. Se a pessoa não entende desse ecossistema, quando ele vê algum anúncio, ele vê alguma dinâmica, ele não vai entender o que está sendo falado. E naturalmente ele vai pular os stories e tudo. E ótimo. Por quê? Porque esse não é o meu público-alvo. Para que não chegue pessoas que não entendem nada do que eu estou fazendo e vire meu seguidor. Tá? E vocês vão já entender o porquê. Se vocês usarem o chat GPT, dá para usar o Manus, dá para usar o Cloud, enfim, dá para usar a inteligência artificial para que você consiga entender essa questão da tua persona, beleza? Primeiro ponto aqui, cheque. A gente vai criar conteúdos que resolvam problemas específicos ou respondam perguntas específicas desse público para atrair seguidores qualificados. Isso a gente já fez, né?
e use headlines atrativas para capturar a atenção imediatamente. Então vamos pegar ali novamente o meu perfil para que a gente consiga entender essa dinâmica que eu estou falando aqui para vocês. Quando eu chego aqui no meu perfil, eu sempre gosto de colocar 3 vídeos fixados. Primeiro, a conta bloqueada no Mercado Livre, tutorial completo atualizado para recuperar em 2025. Esse aqui é um vídeo que eu fiz. Aí, ó o vídeo. Eu vou lá e explico exatamente o que a plataforma está fazendo. E eu vou explicar para ele o que ele precisa fazer para recuperar a conta. Eu fiz isso. Uma coisa que você precisa entender. Quando a gente vai produzir conteúdo fundo de funil, ou seja, eu já falei em um dos vídeos aqui do canal, falando de níveis de consciência do público. Quando a gente vai falar de fundo de funil, ou seja, as pessoas já sabem que tem um problema, elas já consideraram que querem resolver aquele problema e agora querem contratar alguma pessoa para solucionar, ela, naturalmente, as redes sociais, seja YouTube, Instagram, TikTok, enfim, seja qualquer uma, ela não vai distribuir muito esse conteúdo. Por quê? Porque, naturalmente, é um conteúdo muito nichado, então eu vou impactar poucas pessoas. Vou dar um exemplo aqui para você. Quais as melhores estratégias de 2025 para o advogado prospectar no digital? Falei de um tema muito amplo, muito vago, muito topo de funil. Eu posso usar Google, Facebook, Meta, YouTube, enfim, eu posso usar vários outros canais. Agora, se eu falo assim, você é advogado trabalhista e está cansado de atender lead desqualificado das campanhas do Google Ads, tu vê que eu consigo refinar muito mais a narrativa. Então eu estou filtrando pela minha comunicação um público muito mais consciente, muito mais qualificado. E é exatamente a ideia que a gente usa aqui para o meu perfil jurídico. Então a gente pega dúvidas que o meu público-alvo tem muito mais refinada, que via de regra o próximo passo é a contratação do advogado, tá? Então eu já criei essa dinâmica. Fiz isso. Ah, Rafael, beleza. E como é que eu vou ter resultado já que eu não vou ter essa distribuição? Aí entra o segundo pilar, o tráfego pago ultra rápido aqui. O que vai ser o tráfego pago ultra rápido? Essa maravilha aqui, botão de impulsionar. Por que vai ser muito bom? Na hora que eu coloco o botão de impulsionar, o foco aqui dele não vai ser trazer leads, ou seja, potenciais clientes para o teu WhatsApp. O foco dele vai ser trazer seguidores que passaram por aquele problema que você quer resolver. Então aqui no caso é bloqueio de conta do Mercado Livre. Então a gente vem aqui e a gente vai anunciar. Vou pegar aqui um anúncio aleatório para vocês verem. Quando eu colocar aqui, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês venham aqui, ó, em visitar perfil. Porque o grande objetivo aqui, novamente falo, não é gerar lead para o teu WhatsApp inicialmente. É atrair seguidor para o teu Instagram. E como aquele conteúdo está extremamente segmentado e o foco aqui desse tráfego é expandir para mais pessoas, para que naturalmente alguma dessas pessoas tenha interesse em recuperar a conta do Mercado Livre e comece a me seguir, eu vou focar nisso aqui. Então vou visitar perfil. E aí, visitou o perfil, eu posso... Aqui ele vai perguntar agora qual é o público-alvo. Então eu venho aqui em criar. Quando eu coloco em criar, eu vou colocar aqui meu público, por exemplo, Mercado Livre. Coloquei Mercado Livre. Aí localização, coloquei o país Brasil, concluí, beleza. E agora ele está perguntando a minha idade mínima, por isso que é importante eu entender da minha persona. Meu público aqui que vende, tá? No Mercado Livre, geralmente ele é a partir de 25 anos de idade. Aí eu venho aqui em opcional, opção de público, aí eu consigo escolher aqui, ó, a idade mínima e a idade máxima. Em média, o meu público aqui até uns 55 anos tá bom, tá? De 25 a 55 anos e geralmente é homem. Meu público-alvo geralmente é homem. Vou aqui concluir. E aqui também tem um negócio que é interesses. Interesses são comportamentos que aquele usuário tem na internet que o grupo meta consegue filtrar. Então eu vou colocar interesses focados ao meu público-alvo. Meu público-alvo são empresários do marketplace. Então eu vou colocar aqui marketplace. Marketing, eles gostam. Loja virtual, esse aparece. E-commerce, não aparece. Empreendedorismo, é um público legal. Eles usam algumas plataformas específicas, por exemplo, eles podem colocar, por exemplo, marketplace, online marketplace. O que mais? Apareceu também a Amazon ali, né? Olha, eles vendem muito pela Amazon. A Amazon também é um público bom para mim. E aí, o que é legal? Eles vão colocando aqui sugestões com base nos meus interesses. Então, quanto mais eu entendo da minha persona, mais específico eu consigo ser. Eles usam muito a Amazon. O que mais? Publicidade online, eles fazem muito tráfego pago. Marketing de conteúdo, no entanto, e etc. Beleza. Então, aqui já tem uma segmentação bem legal. Então, eu criei uma localização Brasil, de 25 a 55 anos, apenas para homens, e coloquei alguns interesses específicos que, via de regra, o meu público tem. Concluí. Na hora que eu concluir, ele vai perguntar aqui qual o valor que eu quero colocar. Então, escolhi esse público aqui, eu criei esse público. E você pode, a partir de R$6, tá?
A partir de R$6 você coloca aqui e você vai impactar de 640 a 1.700 pessoas por dia. É extremamente barato do impacto que a gente tem. Então, só para vocês terem noção, vamos voltar aqui, né? Se a gente for parar para pensar, a gente está segmentando. Eu vou descartar aqui porque eu já não vou fazer anúncio. Então, a gente está segmentando por um vídeo extremamente específico para a pessoa. Eu estou fazendo todo aquele filtro de anúncio, só vou mostrar para homens de 25 a 55 anos que têm interesses em marketplace, Amazon e etc. E eu tô fazendo aqui especificamente no Instagram. E o foco não é para a pessoa virar meu lead, ou seja, ir pro meu WhatsApp inicialmente. É para virar meu seguidor. Aí beleza, Rafael. Como é que eu vou fazer essa pessoa virar efetivamente cliente? Como é que eu vou monetizar isso? Aí que entra o social selling. O que é o social selling de uma forma bem resumida? É a venda por relacionamento. Então, nada mais e nada menos aqui que a gente vai criar todo um filtro de produção de conteúdo para atrair um seguidor extremamente qualificado que tem interesse no serviço que eu vendo para uma rede social que ele usa, que é o Instagram. Praticamente todas as pessoas usam o Instagram. Eu estou fazendo um tráfego pago aqui sem ser um cara de vendedor para ele entrar em contato comigo, mas sim para ele virar meu seguidor, para ele consumir meus conteúdos ali. E aí depois disso, o que eu vou fazer? Dentro do Instagram, aqui quando eu coloco aqui no coraçãozinho, tem um ponto específico que a gente consegue ver todas as pessoas que começaram a seguir a gente. Vamos ver se o Instagram me ajuda a ajudar vocês, né? Aí eu coloquei aqui, ó, eu consigo ver todo mundo que começou a me seguir. Aí o que eu faço? Eu vou lá no perfil da pessoa e começo a mandar boas-vindas. Então eu venho aqui, ó, começou a seguir pelo meu Reels, ele veio por esse conteúdo aqui, aí eu vou lá no perfil dele e mando mensagem de boas-vindas. Ó, esse caso aqui ele já tá entrando em contato comigo, olha aqui, que doido. Mostrando aqui um caso ao vivo pra vocês, né? Assim que ele entrou em contato, eu já mandei mensagem pra ele. 16h52, eu tô gravando esse vídeo aqui agora pra vocês, 17h13. Então pra vocês verem como isso funciona. Por quê? A mesma lógica que eu falei pra vocês. Eu produzi um conteúdo específico, a pessoa usa Instagram, eu fui lá, impulsionei para o Instagram para mostrar para aquelas pessoas interessadas um assunto extremamente específico e que o próximo passo dela é contratar um advogado. E ela naturalmente contratou quem? Aquela pessoa que ela consumiu o conteúdo. E aí eu cheguei lá, mandei as boas-vindas para ele, mandei um boa tarde e ele começou a me falar o que tá precisando. E aí naturalmente na conversa entra o processo comercial e via de regra é contratar o meu escritório. Não sei se ficou claro para vocês, mas só pra gente recapitular, produzi conteúdo de uma forma extremamente qualificada. Estudei minha persona, entendi minha persona. Depois eu criei um planejamento de conteúdo, conteúdos extremamente específicos que, via de regra, esses conteúdos, o próximo passo é a contratação do advogado. Depois disso eu usei headlines específicas para capturar a atenção deles. Então, as headlines, só para ficar claro para vocês, são esses textos aqui iniciais que a gente coloca. Ó, esse outro vídeo aqui para vocês verem. Defendemos empresários de todo o Brasil que foram penalizados por marketplace. Então esse aqui é uma headline, chama a atenção das pessoas. Então eu já estou filtrando o público aqui. Usei a headline, já tem um conteúdo adequado. Aí agora eu vou dar amplitude a esse conteúdo. Por quê? Porque eu não posso depender do orgânico para isso. Eu preciso colocar tráfego pago para que a gente consiga ter mais visualização. Aí depois disso eu comecei a receber seguidores, não qualquer seguidor, um seguidor extremamente qualificado. Aí eu vou fazer uma venda por interação para ele. Eu vou dar boas-vindas para todos os seguidores que chegam e naturalmente eu vou conduzir para a minha equipe comercial fechar o contrato. Pessoal, modéstia à parte, esse conteúdo aqui você não vai encontrar na internet, principalmente focado para advogado. Então curte, se inscreve no canal e me deixa o teu feedback aqui nos comentários para saber o que você achou desse conteúdo. E se você tem interesse e a Conversão Jurídica, implemente isso para você, seja a parte de marketing, ou seja, parte de tráfego pago, Google Ads, Meta Ads, YouTube, ou que a gente implemente a tua equipe comercial, que a gente contrate e acompanhe, clica aqui no link da descrição desse vídeo, que lá tem os links para que você entre em contato com a nossa equipe para saber como a gente pode te ajudar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, só coloca aqui nos comentários que a gente vai estar à disposição para te ajudar. E até o próximo vídeo. Abraço!